Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos no domingo, dia 8 de setembro, 23º domingo do tempo comum. Hoje o nosso evangelho é retirado do livro de Marcos, capítulo 7, versículos de 31 a 37. Naquele tempo, Jesus partiu da região de Tiro, passando por Sidônia, e veio para as margens do mar da Galileia, atravessando toda a região da Decápole. Levaram a ele um homem surdo que falava com dificuldade, para que ele impusesse-lhe as mãos e o curasse. Jesus se afastou com ele do meio da multidão. Depois meteu-lhe os dedos nos ouvidos, tocou sua língua com salivas, ergueu os olhos para os céus e exclamou dizendo: Éfata, que quer dizer abre-te. Imediatamente os ouvidos daquele homem se abriram, sua língua também se soltou e ele começou a falar corretamente. Todos ficaram muito assombrados e também admirados e diziam entre si: ele faz bem todas as coisas. Aos surdos ele faz ouvir e aos mudos ele faz falar. Jesus proibiu a eles que não contassem nada disso a ninguém. Mas quanto mais ele contava, ele pedia e implorava que não contassem, mais eles proclamavam os feitos de Jesus. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, novamente estamos diante da palavra de Deus. E eu gosto de recordar a vocês que a palavra de Deus é sempre um pão diário, o pão da palavra, o pão que Deus concede a mim e a você para que comamos, nos alimentemos, nos fortalecemos e também tenhamos o discernimento do Espírito para poder seguir os ensinamentos do Senhor. Já na primeira leitura de hoje do profeta Isaías, ele vai convidar a mim e a você a vivermos a esperança, ao ânimo. Diz ele: a vocês que estão com os corações cansados, apoucados, coragem, ânimo. Ele está dizendo estas palavras para um povo que está no desterro, que está no exílio, que perdeu sua terra, muitos perderam seus familiares, muitos perderam suas posses, perderam o templo, perderam a liberdade, e agora no desterro, com o coração também atribulado e talvez até revoltados, e também faltando a fé. É justamente nesse momento que chega então o profeta dizendo: a vocês que estão atribulados, a vocês que estão sofridos e enfraquecidos, coragem, ânimo, não tenham medo, porque é o Senhor que vai entrar na sua história. É o Senhor que vem para poder realizar a sua justiça. E Ele fará com que os surdos ouçam e que os mudos falem e que os cegos também enxerguem. Aqui então nós já estamos dentro do espírito do Evangelho de hoje, porque eu prefiro ver esse Evangelho de hoje como uma metáfora. Uma metáfora onde nós encontramos um homem surdo que não é mudo plenamente. Ele tem dificuldade de falar, porque é surdo. E Jesus saiu então de toda uma região distante, saiu da região de Tiro, passa pela região de Sidônia, vai parar nas margens do mar da Galileia e atravessou toda a Decápole, quer dizer, 10 cidades, para chegar até ali. E apresentaram a ele um homem que era surdo e que falava com dificuldade. Olha que isso aqui está interessante. Ele não era plenamente mudo, mas ele falava com dificuldade. E o que isso nos ensina então? É que quando nós não escutamos bem a palavra de Deus, nós também falamos com dificuldade. E quando nós não conseguimos mais escutar a palavra de Deus, nós não falamos mais nada sobre Deus também. Por isso, nesse momento agora, eles apresentam a Jesus um surdo que fala com dificuldade para que Jesus impusesse as mãos sobre ele e o curasse. Jesus mete-lhe os dedos então sobre os seus ouvidos. Depois Jesus pega a saliva da sua boca e coloca então na língua dele, porque a palavra de Jesus é que vai dar a força da palavra para o discípulo e a discípula.
Também a saliva era uma medicina, era um medicamento que os antigos usavam também, principalmente para, diz eles, para cicatrizar, para curar. Por isso é da boca de Jesus, da palavra de Jesus, simbolizado aqui na saliva, que vem a capacidade de cura da surdez e que também vem a capacidade de cura da mudez e da cegueira, para realizar então a profecia de Isaías no dia de hoje. Porque é o próprio Deus que veio para curar o surdo, é o próprio Deus que veio para curar o mudo, é o próprio Deus que veio para curar o cego, e esse Deus é Jesus. Jesus tem um gesto também muito interessante no Evangelho de hoje, porque quando ele toca então os ouvidos do homem surdo, quando ele coloca a saliva na boca daquele homem, ele vai elevar os olhos para os céus e vai dizer: Éfata, abre-te. Quer dizer, Jesus devolve a capacidade e o poder para o Pai. É o Pai que realiza em Jesus esse poder. Por isso agora então é a força da palavra, a força da ação do Pai, que tem o poder de devolver àquele homem a capacidade de escutar e consequentemente de falar. E nós temos muita gente surda, nós temos muitos batizados surdos, e às vezes também até eu posso também cair nessa surdez que me torna incapaz de escutar direito a palavra de Deus, e assim eu vou falando coisas simplesmente, ou ideias minhas, ou achismos pessoais, ou coisas convenientes, porque eu não consigo escutar bem a palavra. E diz que assim que Jesus então eleva os olhos para os céus, coloca a saliva na boca do homem, toca os seus ouvidos, imediatamente os seus ouvidos se abriram e ele começou a escutar. A nossa fé vem pela palavra, a nossa fé vem pela escuta da palavra, a fé vem pela escuta, nos ensinou o apóstolo. Por isso que é muito importante aprender a proclamar bem a palavra, para que as pessoas escutem a palavra, e assim retiremos também todos os entraves, todos os obstáculos que temos em nossos ouvidos, que nos impedem também de escutarmos a palavra de Deus, e assim, consequentemente, falamos mal das coisas que Deus tem e realiza. A força da palavra, da saliva de Jesus, cura então também a mudez daquele homem, e ele começa a falar, e todos ficam então assombrados e admirados, e proclamam: esse homem passa fazendo o bem, ele faz bem todas as coisas, como o sexto dia da criação, onde Deus viu que tudo era muito bom, tudo era bem. Então agora Jesus realiza também uma criação renovada, renovar a vida daquele homem, e ele faz tudo bem. E Jesus proíbe a eles que não fale nada para ninguém, mas quanto mais ele proibia, mais eles proclamavam os feitos de Jesus, os atos de Jesus, e a fama de Jesus crescia. Meus irmãos, minhas irmãs, com essa capacidade de escutar e ver, então nós agora podemos refletir sobre a carta de Santiago hoje, que ele também vai dizer assim: tomem cuidado, para que vocês não reproduzam a lógica do mundo dentro da igreja, para que vocês não estejam dentro da comunidade cristã com a lógica do mundo, e assim vocês vão fazer acepção de pessoas. Se chega um rico e um pobre, você vai tratar o rico de um jeito e o pobre do outro. As portas estarão sempre abertas para o rico, as comidas sempre para os ricos e para os pobres não. Então o apóstolo vai dizer: se vocês creem em Jesus, tome cuidado com isso. Não façam acepção de pessoas, para que em vossas assembleias não sejam seletivas, não seja somente para aqueles que têm poder e dinheiro, mas que a igreja seja a casa para todos, uma casa de porta aberta para todos, onde todos possam entrar, se sentar, escutar a palavra, serem curados da surdez e da mudez, da cegueira, e assim viver bem a sua fé, porque aos olhos de Deus, cada homem e cada mulher vale o que é, e não são as posses, não são os títulos que farão alguém importante diante de Deus. Cada homem e cada mulher vale aquilo que é. Mas se nós nos deixarmos contaminar por essa ideologia de acepção de pessoas, então nós estaremos sendo injustos e também estaremos ferindo a caridade na comunidade cristã. Por isso Tiago diz: se vocês creem em Cristo ressuscitado e professam essa fé, não façam acepção de pessoas entre vocês. Um grande fraterno abraço para todos, paz e bem. Até amanhã, se Deus quiser. Será com o Pai São Francisco, rogai por nós, paz e bem.